Já sabemos que o Papa Leão XIV já tem na sua agenda a sua primeira viagem, que acontecerá ainda neste ano, já prevista, para celebração do Concílio de Nicéia. E a ida do Papa Leão XIV na Turquia, onde se celebrará 1700 anos do Concílio Ecumênico, que enfrentou uma das maiores crises da Igreja, onde grandes homens como Santo Atanásio, São Basílio, lutaram contra um grande herege chamado Ário, que dividiu a Igreja naquele tempo. Essa viagem já estava programada desde antes com o Papa Francisco. Eu tinha esse desejo de ir à Turquia para celebrar os 1700 anos deste grande evento de Nicéia. Mas, nesta manhã, nós tivemos, na verdade ontem, uma experiência bonita que o Papa Leão XIV fez. Ele se encontrou com o patriarca de Constantinopla ortodoxo, Bartolomeu II. Segundo o site do Vaticano, aqui tem algumas coisas que nós temos que trazer, e eu desejo trazer para você, da importância do pontificado petrino, de como esses encontros que o Papa Leão está fazendo, está mostrando para nós o caminho e o futuro que a Igreja irá trilhar. Muito bem, eu sou o professor Rafael Brito, este é o canal Rafael Brito Apostolado de São Rafael e Santos Anjos. Quero que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Constantemente estou postando aqui vídeos de formações, também informações a respeito da Igreja, com responsabilidade também teológica, de trazer para você também aquilo que é a verdade, com o compromisso da verdade da fé. Muito bem. Quem é o Patriarca Bartolomeu II? Muito bem, o Patriarca Bartolomeu II, ele é o sucessor do apóstolo André. Talvez você não saiba, mas a Igreja Ortodoxa, ela é de tradição apostólica como a nossa, e esta igreja apostólica, ela tem como uma cisão que aconteceu em Constantinopla, quando no ano 1040, mais ou menos, alguns dizem isso, né? O patriarca de Constantinopla, Miguel Celulário, né, excomungou o Papa, então, da época, por questões, vamos dizer assim, por questões políticas. E aconteceu, então, a grande ruptura entre a Igreja Ortodoxa, que se torna, então, a Igreja do Oriente, separada de Roma, com a Igreja do Ocidente, ligada ao Papa. Ao longo desses anos todos, nós tivemos um grande problema em poder compreender todo esse mistério dessa divisão, seja em algumas questões pequenas, como a filioque, né, a procissão do Espírito Santo, mas já com Pio XII, depois com João XXIII e Paulo VI, e depois todos os outros papas, teve-se então uma busca de um diálogo ecumênico. Então temos que entender o que é ecumenismo. Ecumenismo é quando se dialoga com as realidades cristãs, sobretudo as igrejas cristãs. Então, que o verdadeiro ecumenismo, ele não é diálogo interreligioso. O pessoal confunde diálogo interreligioso com ecumenismo. Ecumenismo é diálogo com os cristãos. Diálogo interreligioso é com outras religiões, como por exemplo com os muçulmanos, com as raízes afrodescendentes. Mas é um diálogo social pelo qual se busca socialmente em comum viver em harmonia. Não é em questão de doutrina, né? Então, lembremos sempre isso. Muito bem, o patriarca Bartolomeu, ele é uma figura histórica religiosa, né? E ele se torna aqui, né? Vamos colocar assim, a sua história já de uma grande busca de unidade com os sucessores do apóstolo Pedro. Nós tivemos uma longa amizade entre Bartolomeu e o Papa João Paulo II.
Depois nós tivemos também com o próprio Bento XVI e o Papa Francisco. Ele se colocou como nome de Bartolomeu, seu nome de nascimento é Cristo, o nome significa Dimitrios Arcontones, né? Então ele é grego, carreira eclesiástica desde os 68 e uma busca constante de poder ter um relacionamento profundo e de busca de unidade. O que acontece? Diante disso, hoje, ontem, né, na sua última segunda-feira, o Papa Leão XIV encontrou com sua santidade o Patriarca de Constantinopla. Interessante. A sua santidade também é um modo de chamar. Por quê? Porque ele é o sucessor do apóstolo André. Quando o Patriarca de Constantinopla com o Patriarca de Roma, Patriarca Latino e Patriarca Ortodoxo do Oriente se encontram, são os dois irmãos se encontrando, porque nós temos o sucessor de Pedro, que hoje é Leão XIV, e temos o sucessor do apóstolo André, que é o irmão do apóstolo Pedro. Então, já João Paulo II dizia que quando o Patriarca de Constantinopla com o Bispo de Roma se encontravam, eram os dois irmãos se encontrando. E Bartolomeu II foi convidar, então, Leão XIV para esse evento de 1700 anos, o Concílio de Nicéia. Depois, eles foram para Santa Maria Maior, em cânticos e orações, ramaletes de flores brancas, e rezaram junto ao túmulo do Papa Francisco, e aonde também os ortodoxos chamavam de querido irmão. O Patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, está em Roma, onde no domingo participou na missa de início do pontificado do Papa Leão XIV. O pontífice o recebeu em audiência no Palácio Apostólico. E eles disseram que foi um encontro cordial, como relata o comunicado do patriarcado. Bartolomeu felicitou pessoalmente o novo Papa pela sua eleição e na conversa destacou, entre outras coisas, a importância de continuar a promover e aprofundar o diálogo teológico entre as duas igrejas, ortodoxa e católica romana, bem como sua cooperação com questões de interesse social. A coisa mais importante aqui foi que ele disse, né? Vi com grande satisfação que podemos continuar no mesmo caminho das nossas igrejas, pelo cristianismo inteiro, pela paz no mundo. Depois ele disse, nos dirigimos ao túmulo do Papa Francisco e Bartolomeu disse, me garantiu que o sucessor de Francisco, né, Leão XIV, me garantiu que quer vir à Turquia para o aniversário de Nicéia. Desejo e expresso muitas vezes por Francisco que, apesar da grave doença dos últimos tempos, nunca perdeu a esperança de poder realizar sua importante viagem. O Papa Leão XIV, ele já, na sua primeira aparição na sacada da Basílica de São Pedro, ele disse que ele lutará pela unidade da igreja. E nós temos que compreender que igreja, que seja as realidades pluralizadas que nós temos internamente dentro da nossa igreja católica hoje, o Papa, ele quer dialogar, ele quer trazer de volta a unidade àqueles grupos que se separaram, mas também lembremos aquilo que São João Paulo II dizia sobre o ministério do apóstolo Pedro, que é confirmar os seus irmãos na fé. Então, o confirmar os seus irmãos na fé é sim, é Pedro, por interesse, primeiro, buscar os irmãos dispersos. Por isso, o Papa Leão XIV fará o diálogo ecumênico verdadeiro e, sobretudo, com os nossos irmãos ortodoxos. E agora, Papa Francisco começou um diálogo para poder mudar a data da Páscoa, para que volte como era no início do cristianismo, para que nós possamos celebrar no mesmo tempo que os judeus e também os ortodoxos. E agora nós temos aqui também os dois irmãos, André e Pedro, né, na figura de Leão XIV e de Bartolomeu I, se encontrando, juntos indo rezar no túmulo do Papa Francisco. Prestemos atenção nos sinais, nos gestos, sempre falo isso para vocês, que aos poucos o Papa vai fazendo. Isso é muito importante porque, assim, nós compreendendo os gestos que Leão XIV está fazendo, vamos entendendo também o ritmo que a igreja tomará a partir de agora.
que é a unidade dos cristãos, que é o verdadeiro ecumenismo, que é voltar de novo, né, à unidade junto ao sucessor do apóstolo Pedro, seja verdadeira e aconteça. Um patriarca tão grande como Bartolomeu I, estando na missa de posse do Papa Leão XIV, demonstra o desejo também do mundo ortodoxo de encontrar um caminho de unidade verdadeira. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no canal e eu quero que você possa fazer um gesto. Eu estou nesse tempo aqui também falando para que você possa também nos ajudar a continuar o nosso trabalho aqui na internet. Aqui é a chave Pix, 19983241130. Se você gosta do meu ministério, quer continuar acompanhando os trabalhos que faço aqui, peço sua ajuda para que possamos continuar ajudando quem precisa. Sobretudo, nós ajudamos um sacerdote que tem uma grave doença, um câncer raro. Ele precisa tomar uma injeção todos os meses. A injeção custa mais de R$14.000. Nós estamos fazendo aí, como sempre fazemos todos os meses, nossa coleta para ajudar o padre Tarcísio a fazer a sua injeção semana que vem. Conto com as suas orações, conto também com a tua generosidade e viva a igreja, viva o Papa Leão XIV.